com muita alegria que a gente dá sequência às atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Residualidade Antigo-Medieval, hoje com a participação da professora Thais Loyola, do Instituto Federal do Ceará, campus Umirim, para além de qualquer currículo que vá ser apresentado aqui, daqui a pouco, tem um currículo afetivo que nunca está presente no Lattes. Thais é uma amiga querida, uma pessoa que conheço já há algum tempo e por quem tenho grande estima verdadeira, ela sabe disso. E, bem, para além desse currículo fora do Lattes, a gente tem que apresentar também a nossa convidada, é graduada mestre e doutora em Letras, em Literatura Comparada, pela Universidade Federal do Ceará, atuou na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, atuou no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e hoje, desde 2016, ela é professora do Instituto Federal do Ceará, no campus Mirim, atuando na língua portuguesa e literatura. Pesquisadora de mão cheia, tem vasto índice de publicações, integra os grupos de pesquisa e estudos de residualidade literária e cultural, o GERLIC, da UFC, atua no núcleo de estudos teórico-críticos em escrita literária e interações linguísticas, do IFCE, o grupo de estudos e pesquisas em residualidade antigo-medieval, o GERAN, e o grupo de pesquisa estética, literatura e psicanálise, o GLEP, do IFCE. Enfim, é uma pessoa que gosta da lida com a pesquisa, que tem competência inquestionável, e por isso aqui está, e por isso nos damos tão bem, eu acho. Dona Thais, eu só tenho que agradecer novamente sua participação. Como disse, você reorganizou toda a sua agenda para nos oferecer sua presença nesse encontro, então, mais uma vez, muito obrigado. E hoje a Thais se dispôs a conversar conosco sobre uma temática que é, no mínimo, instigadora para todos nós que não somos propriamente da literatura, mas temos uma relação de carinho, de amor pelo campo, que é a ideia de resíduos medievais na poesia de Gilca Machado. E aí a gente está aqui pronto a conhecer esse trabalho, a entender melhor a poesia da Gilca Machado, e neste momento eu passo a palavra para você, fique à vontade, começamos 8h30, temos até às 11h, fique à vontade para falar o tempo que lhe for conveniente, não há obrigações de tempo aqui, há obrigações de fechamento de sentido, quando isso é possível também. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia. Agradeço, primeiramente, ao Tito pelo convite, pelas palavras. E, de fato, tem algumas décadas que a gente se conhece, né, Tito? E é um prazer para mim estar aqui no Geran pela segunda vez. Pena que não pôde ser pessoalmente, mas depois da pandemia muita coisa mudou e o virtual acabou se tornando parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho enquanto professor, enquanto pesquisador. Mas espero poder em breve estar pertinho de vocês pessoalmente também. Como o professor Tito falou, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em letras, então eu fujo um pouco aqui da área de vocês, mas eu sempre trabalhei a literatura numa perspectiva comparada.
Tanto que o mestrado e doutorado que fiz, que foram na UFC, os dois têm como área de concentração a literatura comparada. Então, eu sempre trabalhei na perspectiva da relação entre a literatura e a história. Mas, como não sou historiadora e as minhas pós-graduações foram em literatura, eu sempre utilizei a história a serviço da literatura. Eu sempre digo para os meus alunos, lá no curso de letras do IFCE, que eu ministro essa disciplina, inclusive, de literatura comparada. E eu sempre digo que tudo depende muito do seu foco. Se você está fazendo um TCC, ou uma dissertação, ou uma tese na área de literatura, você pode utilizar a história, não como um historiador, tendo consciência de que não se é um historiador. Então, a história vai funcionar a serviço da literatura. E a mesma coisa acontece no caso do Tito, por exemplo, que trabalha também com essa perspectiva da literatura com a história, já utilizou José de Alencar, entre outros autores. Sempre a literatura a serviço da história, mas as duas casam muito, as duas conversam muito. O que vai mudar é só o foco na perspectiva. Então, eu venho aqui com essa perspectiva de não historiadora, mas utilizando a história para a gente entender melhor a literatura, e entendendo melhor a literatura, a gente é capaz também de entender melhor questões sociais que nos afetam, inclusive, até hoje, mesmo eu não estou falando de uma poeta que ainda esteja viva. Vou explicar tudo isso para vocês. Eu posso compartilhar um arquivo aqui, Tito, para exibir? Pode sim, creio que sim. Edinaldo, você que é o homem aqui da técnica. Pode ser, professor. Tá bom? Tá bom. Aqui é o seguinte, Thaís, eu sou líder só no papel. Quem manda aqui são os alunos. Então... Compreendo. Me digam quando estiver aparecendo, por favor. Visível. Pronto. Inclusive, eu queria pedir para vocês que, da maneira como eu estou conseguindo compartilhar aqui nesse computador, eu não consigo visualizar se alguém levantou a mão, mensagens ou algo do tipo. Então, eu queria pedir que, se alguém quiser fazer alguma interrupção, estiver com algum problema, ou no áudio, ou no vídeo, não sei, tudo é possível, eu queria pedir que me interrompesse por áudio mesmo, ou se de repente não está aparecendo mais os slides, não está passando qualquer coisa, eu queria pedir para me interromper verbalmente. Pode ser? Tranquilo, fico aqui de atenção. Muito obrigada. Então, nós vamos falar hoje, vamos conversar um pouco hoje sobre a poesia de Gilca Machado e a sua relação com a medievalidade. Para quem não conhece, ou para quem já ouviu falar, mas não conhece profundamente, Gilca Machado foi uma poeta do século XX aqui no Brasil. Nasceu no finalzinho do século XIX, mas sua vida praticamente inteira, sua atuação foi toda no século XX. Ela faleceu já no início da década de 80. Ela, infelizmente, não é uma poeta que foi reconhecida, que não é uma poeta que esteja nos compêndios de literatura, nem na graduação. Para vocês terem uma ideia, eu fiz letras, e a primeira vez que eu ouvi falar de Gilca Machado não foi na graduação, não foi no mestrado, foi quando eu acabei o mestrado, e aí me apaixonei e montei o projeto de doutorado sobre a poesia dela. Mas ela não foi reconhecida como deveria, apesar da sua poesia muito profícua e sensacional, por questões sociais. Se tratava de uma mulher pobre falando de erotismo. Uma mulher pobre falando de erotismo em pleno século XX. Se hoje em dia, no século XXI, a gente já tem muito preconceito, a gente ainda tem muito preconceito, muita misoginia, e, enfim, inclusive, temos cada vez mais tido notícias de feminicídios. Imagina naquela época. Então, ela sofreu muito por conta disso. Ela começou a publicar já bem novinha, com 14 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. E ela já publicava nessa perspectiva. Claro que não é um erotismo explícito como a gente encontra hoje, às vezes, em determinadas músicas, se é que se pode chamar de música, mas enfim. Era um erotismo mais sutil, mas para aquela época já era considerado muito explícito. Ela começou a publicar ali na década de 20, um pouco antes também, ela já participava de algumas revistas, mas na década de 20 foi o primeiro livro, né?
E aí ela sofreu esse preconceito, os filhos dela sofreram esse preconceito, assim, meio que herdado da mãe, né? Porque as pessoas na rua não perdoavam. Ela, inclusive, recebeu um epíteto de matrona imoral. E havia alguns artistas alguns escritores da época que gostavam da poesia dela, mas queriam meio que justificar por que uma mulher, mãe de família, estaria escrevendo sobre erotismo e faziam questão de separar a escrita dela da pessoa que ela era. Havia uma necessidade de justificar isso. Mas ela sofreu muito preconceito no próprio meio intelectual da época. Numa determinada ocasião, Haroldo de Campos foi visitá-la e ficou chocado, ficou em choque porque descobriu que Gilca Machado era uma mulher pobre que limpava e cuidava de uma pensão muito simples. Ele não esperava encontrar aquilo, que a grande escritora daqueles poemas que ele conhecia era a pessoa. Então a gente vê ali um preconceito de classe muito forte, não apenas o preconceito de gênero, mas o de classes, muito forte também. E quando ela foi publicar o primeiro livro dela, o Olavo Bilac, que gostava tanto, que é um dos nossos maiores poetas de língua portuguesa, o Olavo Bilac gostou tanto dos poemas dela que se ofereceu para fazer o prefácio, escrever o prefácio do livro. E ela não quis. Ela não quis. Ela disse que queria aparecer para a sociedade sem o suporte de um homem, sem a justificativa de um homem, sem a apresentação de um homem, que ela queria por si só. Talvez se ela tivesse aceitado, ela tivesse se tornado mais reconhecida na época, ou não, mas não era isso que ela queria. E ela teve essa atuação na literatura e também na vida. Ela fundou um partido político na época, no início do século XX. Ela ajudou a brigar pelos direitos das mulheres de poderem votar inicialmente. Ela teve, de fato, uma atuação muito grande. E aí ela publicou vários livros, sempre tendo essa temática do erotismo. E depois de um tempo, de uns 10, 20 anos publicando vários livros, ela teve um hiato gigantesco, assim, de uns quase 50 anos, 40, 50 anos, sem publicar nada. E quando ela publica novamente, 2 anos antes da sua morte, um livro intitulado Velha Poesia, a gente percebe um certo tom de frustração. De frustração por ter tido que lutar tanto contra a sociedade, de ter que brigar tanto a vida inteira. É como se ela tivesse cansado. Mas, ainda assim, do seu primeiro ao seu último livro, a gente encontra essa luta pelo não silenciamento feminino, pela não invisibilização feminina. Tem poemas em que ela fala sobre isso abertamente. Bom, o que eu trouxe para falar aqui para vocês hoje é um recorte, agora que Gilca está apresentada, é um recorte do meu estudo, da minha pesquisa da tese do doutorado, que eu defendi no início de 2024, fevereiro de 2024. E aí eu vou falar um pouco sobre os elementos medievais presentes na poesia da Gilca Machado. Porque na poesia da Gilca Machado, a gente vê essa luta para que a mulher tenha o direito de sentir prazer. É uma poesia profundamente erótica, não 100%, mas a maior parte da poesia é erótica. Então, ela luta pelo direito da mulher ser sujeito de sua história, porque até então, na história da literatura, todas as representações femininas, a maioria delas, foi feita com base no olhar de um homem. E a mulher era sempre o objeto da história. O homem era o sujeito que desejava, e a mulher era o objeto desejado. E aí, na poesia da Gilca Machado, ela quis inverter esses papéis. Ela quis transformar a mulher no sujeito desejante. Por que ela não teria o direito de ser ativa nessa história? Por que ela não teria o direito de sentir prazer? Porque se ela sentisse prazer, ela seria recriminada pela sociedade. Então, ela vai abordar muito esses temas. E lendo a obra dela completa, eu percebi que ali a gente tem muito presente elementos de um modo de pensar que vem do cristianismo, da cristandade, como eu prefiro chamar,
E que até hoje a gente tem elementos como a noção de pecado, a noção de culpa, o conflito, até um conflito meio barroco ali, a lá Gregório de Matos, entre o que eu sentia, o que o Eurípides sentia, e o que poderia ser feito, a noção essa noção de pecado muito forte, a culpa que vem dela. E aí, lendo a obra dela, eu fui percebendo que muito do que estava ali, e do que a gente encontra muito hoje, em situações, em contextos muito religiosos, independentemente da religião cristã, eu percebi muito fortemente a presença desses elementos. E eu fui percebendo também que, ao longo da obra dela, a abordagem que ela fazia sobre esse tema do erotismo ia modificando. No início, por exemplo, ela era extremamente mais metafórica. Extremamente. Ainda tinha uma roupagem de umas literaturas mais conservadoras, como parnasianismo e simbolismo, muito fortes. Tanto que, normalmente, ela é encaixada ali no simbolismo. Embora eu não goste muito desses enquadramentos, porque, afinal, tudo é residual. Então, é uma hibridação completa, né? E aí eu fui percebendo que nos primeiros livros ela é mais metafórica, mais sutil nas representações eróticas, nas imagens eróticas. E aí, com o passar dos anos, ela vai cedendo mais àquele desejo que ela estava representando nos primeiros livros. Ela vai se permitindo, se entregando. Mas depois a gente vê que, apesar dessa entrega, ela não está tranquila. É uma entrega conflituosa. É uma entrega em que ela sente culpa. É uma entrega em que ela claramente fala que está dividida entre o céu e o inferno, em que ela está dividida entre ser uma santa e ser uma pecadora. E aí já temos elementos residuais aí de outras partes. Mas aí o que eu quis fazer na minha tese foi estudar esse período medieval, estudar o período medieval numa perspectiva mais abrangente, não acabando ali no século XVI, como cronologicamente costuma ser citado, mas as remanescências que vêm nos séculos seguintes e que até o século XVIII, como o Legoff mostra, é muito forte. E eu utilizei o conceito do Legoff de longa Idade Média, que ele pega esses elementos ali até o século XVIII, mas não na perspectiva terminológica de historiadora, mas no trabalho realmente de crítica literária de analisar toda essa perspectiva dessas características, desses elementos medievais específicos que eu estava estudando, que se mantiveram até o século XVIII e que nesse período foram trazidos para cá por meio da colonização e foi se perpetuando ao longo dos séculos aqui no Brasil e que está tão explícito na poesia, talvez nem tão explícito assim, na poesia da Juca Machado. Então, eu faço esse percurso na minha tese, e hoje eu trouxe aqui nesses slides, eu não sei especificamente citações, trechos teóricos que eu estudei ao longo desse percurso, alguns elementos de representações femininas da época da Idade Média, da época da colonização aqui do Brasil, e no final eu trouxe poemas de Juca Machado, retirados daqueles 2 livros que eu mandei para vocês, que é o Mulher Nua e o Meu Glorioso Pecado, para a gente aplicar, para a gente praticar, para a gente entender e mergulhar realmente na poesia dela a partir dos elementos que a gente vai ter abordado aqui nesse recorte que eu fiz. Então, vamos lá. Resíduos medievais na poesia de Juca Machado. Para começar, trouxe aqui uma epígrafe de um de seus poemas, em que a autora diz: entre nuvens no infinito, sofro a prisão mais prisão. Sinto-me pássaro aflito na gaiola de um avião. Então, aqui a gente já vê essa consciência e essa denúncia da prisão metafórica, mais ou menos, que as mulheres sofriam naquele tempo, e, infelizmente, até hoje, tanto tempo depois, ela ainda sofre. Esse livro que eu estou utilizando, que é de 2017, é esse daqui, que foi a última coletânea que foi publicada da Juca Machado, é a mais recente, a mais atualizada, e foi ela que eu utilizei para a minha tese. Tem outra coletânea de 1992, tem outra que foi publicada logo após a sua morte, lá no início da década de 80,
que eu utilizei apenas para tirar alguma dúvida, para fazer alguma comparação. Tem alguns prefácios que tem nas edições antigas que não foram colocados nessa, mas todos os excertos da Gilca, todos os poemas que eu vou utilizar nessa palestra foram tirados dessa edição de 2017. E aí, como eu falei para vocês, eu utilizei esse conceito de longa idade média, né, que, como já falei também, não de uma perspectiva de historiadora, mas numa perspectiva de entender esse modo de pensar para entender a sociedade e a literatura, né? E a parte da literatura também entender a sociedade. E aí eu trouxe um trecho do Legoff em que ele explica esse conceito. Vou mostrar alguns textos. Se pude ver, no trabalho dos historiadores que me precederam, a Idade Média emergir da Antiguidade nos séculos IV e V, não sentia a Idade Média acabar no fim do século XV, mas avançar para o século XVI. A mesma dependência de uma economia rural à mercê das fomes, a mesma fragilidade das máquinas, a mesma vida urbana em que a burguesia não chegava a conquistar o poder, a mesma forte presença da igreja, as mesmas mentalidades, entre aspas, feudais, e o impacto sempre forte da crença no milagre, os métodos sempre escolásticos de ensino universitário, os mesmos ritos monárquicos prolongam a Idade Média. Acredito, portanto, numa longa Idade Média, porque não vejo a ruptura do Renascimento. A Idade Média conheceu diversos renascimentos, o carolíngio do século IX, mas principalmente o renascimento do século XII e ainda dos séculos XV a XVI se inscreve nesse modelo. Sem dúvida, o nascimento da ciência moderna no século XVII, porém o caso Galileu em 1633 é a Idade Média, e os esforços dos filósofos das luzes do século XVIII anunciam uma nova era. Mas é preciso esperar o fim do século XVIII para que a ruptura se produza. A Revolução Industrial na Inglaterra, depois da Revolução Francesa nos domínios político, social e mental, tocam com chave o fim do período medieval. A Idade Média se situa entre uma lenta mutação, que judiciosamente, de algum tempo para cá, se chama de, entre aspas, Antiguidade Tardia, denominação melhor do que a Alta Idade Média, aquela que começa mais tarde, por volta dos séculos VI a VIII, e uma revolução no fim do século XVIII. Entretanto, como a história conserva sempre uma parte de continuidade, e aqui já o Legoff falando de residualidade, fragmentos de Idade Média sobrevivem durante o século XIX, e durante o século XX e durante o século XXI, quando a gente para analisar esses modos de pensar. Jerome Bachet, fala o seguinte, corroborando, né, com a ideia do Legoff, eles têm uma linha de pensamento muito parecida. É verdade que esta longa Idade Média também não é imóvel, e seria absurdo negar as especificidades de sua nova fase, que chamamos habitualmente tempos modernos. Efeitos da unificação do mundo e da difusão da imprensa, ruptura da reforma, fundação das ciências modernas com Galileu, Descartes e Newton, Revolução Inglesa, Estado absolutista, afirmação do iluminismo, etc. Essas novidades são consideráveis, mas, finalmente, talvez não mais do que a duplicação da população e da produção que se opera entre os séculos XI e XIII e que constitui um crescimento excepcional na história ocidental, de uma amplitude desconhecida desde a invenção da agricultura e que não se reproduzirá antes da Revolução Industrial. A longa Idade Média, em seu conjunto, é um período de profundas transformações quantitativas e qualitativas, e quanto a esse aspecto, não há mais diferenças entre os séculos XVI e XVII e os séculos XI a XIII do que entre estes e a Alta Idade Média. Se todas essas evoluções são capitais, o conceito de longa Idade Média convida a prestar atenção à unidade e à coerência desse período de quase 15 séculos. As continuidades são múltiplas, dos ritos da realeza sagrada ao esquema das três ordens da sociedade, dos fundamentos técnicos da produção material ao papel central exercido pela Igreja. Aqui, de novo, a noção a noção residual de continuidade, né? Inicialmente, quando eu estava fazendo as pesquisas iniciais para a minha tese, eu não pensava em utilizar essa ideia de longa Idade Média, né? Eu trabalho mais com a ideia do que com o conceito. Mas quando eu fui estudando o Jean Delumeau no livro Pecado e Medo, Meio no Ocidente, ele mostra todo um modo de pensar medieval ali, muito forte, nos séculos XVI, XVII, XVIII, pegando a Inquisição, pegando o medo do inferno e as representações que a igreja fazia do inferno, do diabo, do mal, e como isso servia para manipular as pessoas, e como isso chegou até a colonização. E aí foi a partir dessas referências que eu
via a necessidade de trabalhar com essa ideia de uma Idade Média mais ampla, e que na poesia de Juca Machado apresenta muitos resíduos. O poderio da cristandade nessa, entre aspas, longa Idade Média. E aí que trouxe também um trecho do Bachet para a gente analisar. A igreja é o pilar fundamental do sistema feudal. Sua dominação parece espacial e temporalmente coexistente ao feudalismo. E não existe um traço que faça melhor sentir a unidade da Idade Média, desde a Antiguidade Tardia até os tempos modernos, do que a dinâmica permanente de afirmação da instituição eclesial. Desde o século IV, ocorre um lento e longo processo de estruturação da cristandade, até chegar na Idade Média Central a instituição dos sacramentos, os quais não consistem apenas de uma acentuação da autoridade clerical. Elas conduzem a uma reformulação generalizada da organização da cristandade, concebida mais do que nunca como um corpo social homogêneo, ordenado e guiado pela instituição eclesial. Pois esta não pode ser o seu próprio fim e só tem legitimidade na medida em que se supõe que ela coloca em boa ordem o corpo social, a fim de guiá-lo para a salvação. Depois, no século XIII, o processo de centralização romana confere ao Papa um poder inédito e extensivo a todo o Ocidente, enquanto a Igreja se dota de novos meios para realizar sua capacidade de controle das atitudes e das consciências. Ordens mendicantes, trístico, pregação, confissão, comunhão, inquisição. Apesar das frentes de luta sempre abertas, a Igreja nunca pareceu se incorporar tão completamente como nesse momento à sociedade, ao mesmo tempo que a subjuga a partir de tão alto. É, então, difícil duvidar que a Igreja tenha sido a instituição dominante da Europa medieval, não dá para duvidar de fato. Então, meu recorte de estudo do período medieval para a análise de Juca Machado, da poesia de Juca Machado, foi essa longa Idade Média, mas começando ali da Idade Média Central. E aí eu trabalhei especificamente com esse modo de pensar cristão medieval acerca da mulher e do erotismo feminino. Então, percebam que é um recorte bem específico, né? Quem já está no mestrado, quem vai entrar no mestrado, já deve saber que quando a gente vai partir para uma pesquisa, a gente tem que especificar bastante. Principalmente no mestrado, que é um tempo mais curto, são só 2 anos. No doutorado, eu pude ampliar os estudos para abordar a obra completa da Juca Machado, coisa que no mestrado teria sido quase impossível. E aí eu pude fazer esse recorte do recorte da Idade Média, porque é o mundo, né? Se a gente parar para falar de Idade Média, é o mundo. Então, eu tive que recortar temporalmente, recortar também o foco para o modo de pensar da cristão medieval sobre o erotismo feminino e a mulher de uma maneira geral. E aí Bachet fala assim também. A Igreja do fim da Idade Média é, então, objeto de uma dinâmica contraditória. De um lado, ela faz frente a uma aspiração de renovação e a contestações radicais, que, em breve, porão fim ao seu monopólio espiritual sobre o Ocidente, ao passo que a afirmação dos poderes monárquicos corrói suas prerrogativas e obriga a concessões. Mas, ao mesmo tempo, a Cúria Romana reforça sua eficácia centralizadora e a Igreja continua a aumentar seu domínio sobre a sociedade e seu controle sobre as almas. De resto, passado o choque das rupturas protestantes, e com exceção dos territórios perdidos então, eles até mesmo se aprofundarão com a Reforma Católica, marcada pelas cores sombrias de um cristianismo mais do que nunca obcecado pela morte, pelo diabo e pelo inferno. E a mulher foi vista, aqui abrindo parênteses, e a mulher foi vista como um instrumento do diabo para levar as pessoas ao inferno. Voltando para a citação. Assim, se o século XIII marca, sem dúvida, uma sorte de triunfo absoluto da Igreja, seu poder continua a crescer em seguida, em um contexto marcado por uma concorrência mais viva, de modo que é, talvez, ao longo dos séculos XV e XVI, que o controle da Igreja tenha sido mais profundo. Dos conflitos que enfrenta e das resistências que encontra, a Igreja sabe tirar partido para reformular seu poderio, transformar seus inimigos em potências maléficas, como foi feito com as mulheres, cujo esmagamento acentua o seu prestígio, compensar as perdas por um aprofundamento em outros domínios e, apesar do declínio que se fará sentir em breve,
preservar a posição do clero, que permanece até o fim do século XVIII, a primeira ordem da sociedade. Por isso a necessidade que eu tive de abordar essa, entre aspas, Idade Média remanescente ali, até o final do século XVIII. Remanescente porque ainda era tão forte. Por isso que a ideia de longa Idade Média me foi interessante. Pecado, medo e culpa no contexto cristão medieval. Legoff assim explica. Mais importante foi a longa evolução que levaria à assimilação do pecado original ao pecado da carne. Na Gênese, o pecado original é um pecado do espírito que consiste em conceber o apetite de saber e de desobedecer a Deus. Não há nos evangelhos nenhuma declaração do Cristo acerca do pecado original. Clemente de Alexandria foi o primeiro a relacionar o pecado original com o ato sexual. É certo que, segundo a Gênese, as principais consequências do pecado original eram a perda da familiaridade divina, a concupiscência, o sofrimento no trabalho para o homem e no parto para a mulher e a morte. Mas foi Agostinho quem, por intermédio da concupiscência, ligou definitivamente o pecado original à sexualidade, afirmando por 3 vezes, entre os anos 395 e 430, que a concupiscência transmite o pecado original, desde os filhos de Adão e Eva, que o pecado original é legado ao homem pelo ato sexual. Esta noção generalizar-se-ia no século XII, exceto com Abelardo e seus discípulos. Na vulgarização operada pela maioria dos pregadores, confessores e autores de tratados morais, o deslizamento iria até a assimilação do pecado original ao pecado sexual. A humanidade é engendrada na falta, que acompanha qualquer acasalamento por causa da concupiscência que neste forçosamente se manifesta. Então, eu trabalhei um pouco, estudei um pouco esse percurso, né, até surgir essa noção de pecado original como pecado da carne, e aí depois, com o tempo, isso ser associado à mulher, e isso se manter, muitas vezes inconsciente, outras vezes consciente, até hoje, na nossa sociedade, nas nossas sociedades. Falando sobre isso, Delumeau afirma: quando começa o século XVI, a Igreja Católica julga ter terminado a identificação das diversas formas do mal e dos múltiplos caminhos utilizados pela tentação. Ela elaborou os detalhes do necessário exame de consciência ao qual o cristão deve entregar-se durante sua vida. Até a metade do século XX, ela não colocará em causa esquemas morais tão minuciosamente elaborados. Em compensação, pelo sermão e pelo catecismo, ela se esforçará para que sejam assimilados por camadas cada vez mais amplas da população. Os séculos XVI a XIX verão desenvolver-se, sob o impulso do período anterior, a mais poderosa culpabilização coletiva da história. E é por isso que esse período é tão interessante para a gente entender esses elementos que a colonização trouxe aqui para o Brasil e que se manifestam até hoje. Esse trecho foi retirado do livro Pecado e o Medo, do Jean Delumeau, e ele vai mostrar justamente essa questão da culpabilização, do medo do inferno, do medo de pecar, da culpa que vem do pecado, da necessidade de um exame de consciência, e a partir daí a confissão, e sempre essa correlação com a Igreja Católica. Tem que batizar, tem que confessar, tem que casar, né? O casamento se tornou um sacramento. E até a hora da morte, a extremoção, a igreja estaria ali presente, determinando todo o seu modo de vida. Delumeau continua, já em outra obra. A Renascença não foi a libertação do homem, senão para alguns. Leonardo, Erasmo, Rabelais, Copérnico. Para a maior parte dos membros da elite europeia, ela foi um sentimento de fraqueza. A nova consciência de si foi também a consciência mais aguda de uma fragilidade expressa conjuntamente pela doutrina da justificação da fé, pelas danças macabras e pelas mais belas poesias de Ronsard. Fragilidade diante da tentação do pecado, fragilidade diante das forças da morte. Então, foi o período em que mais se teve, segundo o Delumeau, que mais se teve esse medo da tentação, esse medo da morte, esse medo do que viria depois da morte, esse medo do diabo, esse medo do inferno.
Essa dupla insegurança, mais cruelmente sentida do que outrora, foi expressa e justificada pelo homem da Renascença pelo erguimento diante dele da imagem gigantesca de um Satã todo-poderoso, que a Igreja Católica fez questão de falar, de representar nas esculturas, nas pinturas, enfim. Pela identificação da multidão das armadilhas e das artimanhas que ele e seus sequazes são capazes de inventar, sendo a mulher vista como uma dessas ferramentas, né, uma dessas artimanhas. As violências que ensanguentaram a Europa dos primeiros séculos da modernidade foram proporcionais ao temor que então se teve do diabo, de seus agentes e de seus estratagemas. Agora, falando especificamente da mulher no contexto medieval, apesar de eu já ter adiantado várias coisas, né? Na mesma obra, Delumeau diz o seguinte: a Idade Média cristã, em uma medida bastante ampla, somou, racionalizou e aumentou as queixas misóginas recebidas das tradições de que era herdeira. Além disso, a cultura encontrava-se agora, em vastíssima medida, nas mãos de clérigos celibatários que não podiam senão exaltar a virgindade e enfurecer-se contra a tentadora de quem temiam as seduções. Um exemplo disso nos é dado por Mário Piloso no livro A Mulher, a Luxúria e a Igreja na Idade Média, citando um dos sermões do padre Jacques de Vitry, quando ele diz: é melhor aproximar-se de um fogo ardente do que de uma mulher jovem. Por causa da mulher, muitos homens estão mortos. Porque como do hábito vem a teimosia, do mesmo modo da mulher deriva a infelicidade do homem. As mulheres que vão às danças corais contorcem-se vergonhosamente diante de Deus e dos seus santos, enquanto que com a lascívia das suas vozes levam as almas ao pecado. As sereias são serpentes aladas e com crista, ou, como afirmam alguns, monstros marinhos com aspecto de mulher. A mulher lasciva, loquaz, inconstante e incoerente, é como uma serpente viscosa e alada. Esse trecho do sermão deixa muito clara a visão que se tinha sobre a mulher nesse período medieval. E até hoje, a gente tem resíduos disso. A mulher foi estuprada. Qual era a roupa que ela estava usando? Onde é que ela estava andando? O que ela fez para isso acontecer? São esses os comentários que a gente ouve na sociedade. Né? Voltando aqui. Considerando a imagem negativa que a igreja tinha então da mulher, esta não deixou de ser identificada ao pecado pela iconografia. A rainha dos vícios no pico das árvores do mal é, sem dúvida, a supervia. Mas será que não é também mais simplesmente a mulher? Na Peregrinação da Vida Humana, redigida por Guillaume de Quillou-Leville, o viajante, que é cada um de nós, encontra tantas mulheres quanto os pecados. Estampas francesas do século XVI simbolizam ora 5, ora 6 deles por figuras femininas. Mas mais impressionantes e reveladores são aqueles verdadeiros diagramas que constituem imagens boêmias e alemãs representando a mulher vício. Coroada de plumas de pavão, símbolo do orgulho, ela simboliza a totalidade dos pecados capitais graças a achados iconográficos que os contemporâneos interpretavam facilmente. Uma de suas pernas em forma de pata de ave, chamada assedia, é mordido por sua outra perna em forma de serpente, a inveja. Com uma das mãos ela segura um arco, a cólera, e com a outra uma trombeta, a cobiça. A mulher vício é o quadro sinótico do pecado. Então não era uma coisa subentendida, era uma coisa muito clara. Era muito abertamente dito e mostrado que a mulher estava associada ao pecado, que a mulher é símbolo de pecado, que teria que tomar, os homens teriam que tomar cuidado com as mulheres para não serem, por meio delas, levados ao pecado. E aí, na tese, eu trabalho várias representações femininas na literatura medieval, analiso várias cantigas de Santa Maria e outros de outros tipos também, analiso vários autos do Gil Vicente, mas eu trouxe aqui apenas um exemplo ou outro, né, para a gente visualizar. Trouxe a cantiga mais conhecida, do Afonso X, feita na época do trovadorismo, ainda na Idade Média Central. Quando ele diz e canta, né, tem a música também, vocês devem conhecer. Entre Ave e Eva, grande partimento há. Caeva nos tolheu o paraíso e Deus. Ave nos imeteu, porém, de amigos meus. Entre Ave e Eva, e aí continua, né? Eva nos foi deitar dos demém as brihon, e ave em secar, e por esta razão.
Eva nos fez perder amor de Deus e bem, e pois haver nulo fez e porém. Eva nos encerrou o céu sem chave, Maria abritou as portas perado. E aí volta o refrão, entre ave e Eva, grande parte a. É um texto que foi escrito em galego e português, não, a gente ainda, a língua portuguesa como a gente conhece hoje, mas mostra muito bem essa duplicidade em torno da mulher. Essa duplicidade porque as duas principais mulheres, digamos assim, eram representadas por Ave Maria e Eva. Uma era vista como exemplo de mulher pecadora e outra como exemplo de mulher santa. Não tinha nível intermediário, não tinha mistura, não tinha ideia de uma hibridação. Acreditava-se que ou era uma coisa ou era outra coisa, ou era santa ou era pecadora. Ou representava fielmente o conceito que eles tinham de Maria, ou era pecadora, ou era Eva, e aí merecia ir para o inferno e que todos os homens tomassem cuidado com ela. Outro exemplo que eu trouxe é um trechinho do Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno conta a história de vários personagens que, após a morte, dirigem-se para o céu ou para o inferno. Para quem não conhece, se trata de uma peça de teatro de caráter religioso, escrita por Gil Vicente, que foi um grande dramaturgo da Idade Média, já depois do trovadorismo, já indo ali para o século XV, XVI. E aí ele tem algumas peças de caráter religioso, que são os autos, e algumas peças de caráter cômico, que são as farses. Na tese eu analisei algumas de ambos os tipos, porque até nas comédias a gente percebia essa representação feminina, como estamos falando aqui. Mas aqui trouxe apenas um pequeno recorte sobre o Alto da Barca do Inferno, retomando aqui a leitura. O Alto da Barca do Inferno conta a história de várias personagens que, após a morte, dirigem-se para o céu ou para o inferno. A maioria delas representa algum dos pecados capitais condenados pela cristandade medieval, como ganância, ira, luxúria, etc. De maneira que esse auto consiste numa verdadeira análise da hipocrisia social, assumindo uma postura profundamente religiosa e moralizante. Apenas o tolo e os cavaleiros que lutaram na Guerra Santa vão para o céu, e mesmo figuras religiosas são conduzidas pelo diabo ao inferno. Entre mentes, vamos ressaltar as únicas personagens femininas da trama, Florença e Brígida Vaz. Florença é a amante do frade, que com ele chega de mãos dadas em direção ao anjo, mas é por este impedido de entrar no paraíso. Muito ironicamente, o diabo mostra-lhe o caminho que lhe pertence. Afinal, segundo os ditames da igreja medieval, aos padres foi imposto o celibato desde o século XII. Então, esse clérigo estaria cometendo o pecado infame da luxúria, embora ele se tenha mostrado indignado com o veredito que recebera. A amante de Florença, como uma mulher considerada indigna, ainda que diante de um padre pecador, é silenciada durante todo o diálogo entre o frade e os porteiros do além. Nem o diabo dá voz à mulher, como era muito comum o silenciamento feminino, como até hoje ainda tentam fazer. Nem o diabo dá voz à mulher, mesmo ao referenciar a ela. E aí tem um trechinho do diálogo entre o diabo e o frade. Essa dama há de entrar cá? Não sei onde embarcarei. Ela é vossa? Não sei, por mim a trago eu cá. E não vos punham lagrosa nesse convento sagrado? Assim fui bem açoitado. Florença, então, é associada ao pecado e tem sua voz silenciada, como já foi muito comum nas sociedades ocidentais e, infelizmente, ainda é em muitos lugares. Parênteses, eu não estou querendo dizer que nas orientais não seja, eu só estou usando o recorte que me era necessário para o estudo da minha tese. Voltando aqui. Lima confirma o que asseveramos. Florença simboliza a destruição e queda do homem perante Deus, a igreja e a sociedade. Um ser envolvido pelo mal e, por isso, silenciada e também sentenciada ao inferno. O silêncio de Florença é já uma sanção pelo seu pecado, antes mesmo que ela adentre o inferno, uma sanção ainda em vida, ou no pós-morte, enfim. Conforme Mário Piloso, a concubina é sempre culpada. E elas são, por vezes, comparadas a verdadeiros demônios, talvez porque eram consideradas a causa do mau comportamento do clero secular. Sempre a culpa das mulheres, né? Os padres que faziam o seu voto perante Deus, mas a culpa era das mulheres. Consoante mencionamos anteriormente, a outra personagem feminina em O Alto da Barca do Inferno é Brígida Vaz, mulher alcoviteira, cafetina e prostituta. Ela mesma conta sua história de vida com orgulho e crendo-se merecedora do reino dos céus.
Ela diz: eu sou Brísida, a preciosa, que dava as moças aos molhos, a que criava as meninas para os cônegos da sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas, olhos de perlinhas finas. E eu sou apostolada, angelada e martelada, e fiz obras muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu, todas salvas pelo meu, que nenhum se perdeu. E prove àquele do céu que todas achassem dono. Cuidais que dormia o sono, nem ponta, e não se perdeu. As únicas mulheres desse Alto Vicentino estão diretamente relacionadas ao sexo e ao pecado. Não por acaso. Responsáveis pela condenação eterna de leigos e clérigos. Notamos, assim, o quão perigosos esses seres eram considerados, porque desde Eva estariam destinados a ajudar o diabo a condenar muitas almas ao inferno, segundo a crença cristã medieval que está explícita no imaginário representado por Gil Vicente. Então, a gente viu aqui alguns exemplos da literatura da época que comprovam o que os historiadores que nós lemos aqui falaram a esse respeito. E aí, já falamos um pouco desse recorte, desse modo de pensar cristão medieval sobre a mulher, sobre o pecado, sobre o prazer, feminino, sobretudo. E aí a gente vai chegar agora no período das grandes navegações e a gente vai falar da colonização e do transplante dessas crenças aqui para o Brasil. Colonização e residualidade. Não tem como falar de um sem falar do outro. Bachey diz o seguinte: é o Ocidente medieval que finca o pé na América, com a chegada dos primeiros exploradores e depois à medida que se consolida a colonização. Um parênteses, o Bachey, ele aborda muito mais a América espanhola, a América que foi colonizada pelos espanhóis, principalmente ali a região do México. Mas muito do que ele fala, não tudo, mas muito do que ele fala, a gente consegue relacionar à nossa realidade aqui da colonização portuguesa também. Continuando. Uma Europa dominada ainda por longo tempo pela lógica feudal, com seus atores principais, a igreja, a monarquia e a aristocracia. E não uma Europa saída transfigurada da crise do fim da Idade Média e agora portadora das luzes resplandecentes do Renascimento e do humanismo, da racionalidade e da modernidade, tudo isso suscitado pelo desenvolvimento do jovem, mas já conquistador capitalismo comercial. Então, quem veio para cá colonizar a América não era uma galera que já estava mergulhada num modo de pensar renascentista, não. Era uma galera ainda eivada de elementos medievais, de um modo de pensar medieval. E que, portanto, foi trazido para cá. Nesse contexto, Roberto Pontes fala o seguinte sobre esse transplante, ou a transmissão, como ele fala, desses padrões culturais, quando ele diz assim: a transmissão dos padrões culturais se dá através do contato entre povos no processo civilizatório. Assim, pois, com os primeiros portugueses aqui chegados, com a missão de firmar o domínio do Império Luso nos trópicos americanos, não vieram em seus malotes volumes dos Lusíadas, nem das rimas de Luís de Camões, publicados em edições príncipes apenas, respectivamente, em 1572 e 1595. Na bagagem dos nautas, degredados, colonos, soldados e nobres aportados em nosso litoral, entretanto, se não vieram exemplares impressos de romances populares da Península Ibérica, nem os provenientes da Inglaterra, Alemanha e França, pelo menos aqueles homens trouxeram gravados na memória os que divulgaram pela reprodução oral das narrativas em verso. Assim, desde cedo, e à míngua de uma Idade Média que nos faltou, recebemos um repositório de composições mais do que representativo da literatura oral de extração geográfica e histórica, cujas raízes estão postas na Europa Ibérica do final da Idade Média, justamente quando ganhavam definição as línguas românicas. Então, aqui ele já fala especificamente da literatura, da cultura que foi transmitida, que nos foi transmitida por intermédio da colonização, né? Roberto Pontes não é historiador também, ele é crítico teórico, crítico literário, poeta, e aí ele já tem essa abordagem também mais cultural, que eu tenho também. Mas voltando para o Bachey, ele diz o seguinte: fazer a lista de similitudes entre a igreja colonial e a igreja medieval, dadas as devidas diferenças, né, significaria descrever novamente esta última quase em sua totalidade. Riqueza material e imensidão de terras possuídas,
estruturação interna do clero, papel das ordens mendicantes, doutrina e rituais essenciais, formas de evangelização, pregação e confissão como instrumentos de controle social, importância do culto dos santos e das imagens. Convém, é verdade, dar espaço às particularidades e às criações originais de uma época marcada pela retomada da Contra-Reforma e suas expressões barrocas, e mais tarde pela afirmação de uma especificidade mexicana. Além disso, tomando conceitos da época, né, que a gente não chama mais dessa forma. Isso, a igreja colonial confrontou-se com sociedades e com cosmovisões indígenas originais. A substituição dos lugares de culto e das divindades indígenas por santuários cristãos e figuras de Cristo, da Virgem ou dos santos é, na verdade, um fenômeno propício a uma rápida evangelização, mas mesmo assim ambíguo, pois ele favorece ao mesmo tempo a persistência das crenças antigas sob a roupagem cristã desde o século XVI. Então aqui a gente já tem hibridação cultural e cristalização, tomando os conceitos da teoria da residualidade. As estratégias de luta contra o paganismo e a idolatria, demonização, destruição, substituição, são mais que milenares, enquanto as técnicas de aculturação mais eficazes se aperfeiçoaram ao longo da Idade Média. Culto dos santos e das imagens, modelos de pregação e de confissão, mnemotécnica destinada à catequese, do mesmo modo que o cuidado de buscar as superstições, logo assimiladas à feitiçaria e ao pacto com o diabo, no Antigo ou no Novo Mundo. O papel exercido pela Igreja no mundo colonial é, então, amplamente comparável àquele que podemos observar na Europa medieval. Felipe Castro pode, então, concluir com toda certeza, que era o autor que o Basti estava mencionando. A Igreja foi o verdadeiro pilar do regime colonial. Ela contribuiu de maneira decisiva para criar, difundir e reproduzir as normas e os valores que permitiram manter sua estabilidade social e política durante cerca de 3 séculos. Assim como foi uma estratégia de domínio da sociedade na Europa, foi também uma estratégia de domínio da sociedade no nosso período do Brasil colonial, e mesmo depois, e mesmo até hoje também. Na tese, eu trabalhei alguns autos de José de Anchieta, mais especificamente um que é o auto representado na festa de São Lourenço, em que ele demonstra muito bem essa demonização, que o Bachê fala aqui, essa substituição e a demonização de todos os elementos da cultura indígena. Tudo aquilo que era próprio da cultura indígena foi demonizado, foi colocado nessa peça de teatro como uma característica dos demônios, como uma característica dos maus, e os santos, São Sebastião e São Lourenço, no caso, foram representados como os únicos que eram capazes de salvar aquelas pessoas e levá-las para a glória de Deus, enfim. Esses autos do Anchieta são muito interessantes porque deixam isso muito claro, essa representação de que os estudiosos estão falando aqui. Então, vamos chegar de vez no nosso Brasil, né? A gente falou do período lá da Europa, falou da transmissão, vamos falar agora do Brasil colonial, especificamente. E aí eu trouxe alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil, que foi enviada na época para a coroa portuguesa, quando ele fala o seguinte: a feição deles, se referindo aos indígenas, é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons. Andavam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Percebam a importância dada a essa inocência, porque é essa inocência que vai fazer com que ele diga que devemos salvar essas pessoas, que eles deviam salvar essas pessoas. E é esse tipo de relato que vai fazer Portugal mandar os jesuítas para cá no século XVI. Na outra citação, Pero Vaz de Caminha diz: se os degradados, que aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, os colonizadores, né, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. O que você quiser manipular, vai dar certo, aqui traduzindo para o nosso bom português. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, com a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Não foi à toa que a gente chegou aqui.
Não foi à toa. Foi Deus que mandou aqui a gente converter essas pessoas. Águas são muitas, a terceira citação. Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, e parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E aí a gente já vê essa noção de salvação, que está diretamente relacionada à noção de pecado, que é uma noção, são noções estritamente medievais, extremamente oriundas de um modo de pensar cristão medieval. E aí José Anchieta diz o seguinte, numa determinada carta, José de Anchieta, o mesmo padre lá que escreveu as peças de teatro, que eu falei, que demonizava os costumes indígenas, a cultura indígena, ele escreveu algumas cartas para Portugal também, e em uma delas ele diz assim: e, ao chegarem aos anos da descrição, mandá-los à Espanha, se referindo aos indígenas, onde há menos inconvenientes e perigos para serem, aliás, se referindo aos colonizadores e aos jesuítas especificamente, mandá-los à Espanha, onde há menos inconvenientes e perigos para serem ruins do que aqui, onde as mulheres andam nuas e não se sabem negar a ninguém. Antes, elas mesmas acometem e importunam aos homens, lançando-se com eles nas redes, porque tem por honra dormir com os cristãos. Vejam aí o ponto de vista acusatório, vejam aí como a mulher é colocada como a tentadora, aquela que provoca, aquela que seduz, aquela que é instrumento do diabo que vai levar esses homens ao inferno. Nesse fragmento, a mulher nativa é representada como possuidora de costumes considerados não cristãos e que podem causar tentação aos jovens colonos, levando-os ao pecado. Afinal, segundo Anchieta, elas lançavam-se com eles nas redes, assumindo assim um ponto de vista acusatório. Contudo, anos mais tarde, mesmo Anchieta vai atribuir inocência a essas mulheres e afirmar o respeito que os indígenas tinham entre si, mesmo andando desnudos, respeito esse que não existia da parte dos colonos. Mas o pensamento geral foi esse inicial, da citação inicial do Anchieta. Porém, como nos mostra a história, o ideário de acusação às mulheres manteve-se ativo no Brasil pelos séculos seguintes. E até hoje, esse ideário de acusação permanece, infelizmente. Agora, uma citação do Vaínfas falando sobre uma espécie de inquisição que aconteceu aqui no Brasil nesse período colonial. Estabelecida a partir de 1536 como firme propósito de perseguir os cristãos novos, a Inquisição portuguesa logo ampliaria os limites de seu foro. Ainda no século XVI, passou a julgar determinados delitos morais, certos desvios de conduta familiar ou sexual, que por vários meios e modos foram considerados heresias. Tocada pelo ânimo reformista do Concílio de Trento, concílio especialmente dedicado a defender os dogmas e sacramentos católicos face à tempestade protestante, a Inquisição ibérica passou a julgar pecados ou crimes até então sujeitos à justiça secular ou à justiça eclesiástica dos ordinários, quando não simplesmente à confissão sacramental. Passaram a frequentar os cárceres do Santo Ofício indivíduos que consideravam lícito manter relações extraconjugais, que duvidavam da excelência e primazia do estado clerical de castidade, que se casavam mais de uma vez na igreja com o primeiro cônjuge ainda vivo, toda uma pleiade de transgressores que, por razões entendidas somente pelos inquisidores, eram acusados não apenas de pecados mortais, mas de erros de fé, desafios conscientes e obstinados à doutrina e à moral do catolicismo. E ele vai mostrar que isso aconteceu também aqui no Brasil, embora não se fale sobre isso. Aconteceu com esses que estavam sendo convertidos ao catolicismo, mas só que mais adiante, né, já ali no século XVII. E aí, partindo para o século XVII, o padre Antônio Vieira diz o seguinte: de todas as misérias que nos oprimem, só um instante. De todas as misérias que nos oprimem, dos sofrimentos do corpo, dos vícios da alma, de todos esses males do tempo e da eternidade, de todas essas tristes consequências do pecado original, qual é a primeira causa? Isso o padre Antônio Vieira dizendo no sermão. Uma mulher, uma esposa. E uma esposa não adúltera, mas legítima, inocente e saída das mãos do próprio Deus. Ou seja, a mulher, ainda que seja considerada inocente, ainda que seja considerada
sem o objetivo de causar maldade, de levar para o inferno, ainda assim, ela é instrumento do diabo. Todas as dores, eu estou rindo, mas é rindo ironicamente, nem sarcasticamente. Todas as dores, as doenças, as calamidades particulares e públicas, as pestes, as misérias, as guerras, as vicissitudes das nações, das quais umas surgem enquanto outras desaparecem sem retorno, todas essas catástrofes, onde tem elas sua primeira fonte, se não for na desobediência da mulher que tinha sido dada ao homem pelo próprio Deus. Ou seja, a culpa toda de uma mulher, a culpa toda de Eva, de tudo que acontece, das doenças, das pestes, das misérias, das guerras, etc, etc, e etc. E aqui o padre Antônio Vieira estava discussando, proferindo um sermão em pleno século XVII, e ele tinha, o padre Vieira é conhecido até hoje por ter uma lábia muito boa, uma estratégia argumentativa muito boa, que até hoje é utilizada. Ele já sabia de fazer redação dissertativa argumentativa, modelo Enem, nos textos dele, nas falas dele. Então, ele tinha um poder persuasivo muito grande. Então, influenciou muito uma época. Né? Já partindo para o século XVIII, vejamos. No século XVIII, os homens tinham o respaldo da igreja para dominar suas mulheres e o desejo sexual continua sendo fortemente reprimido, como mostra Figueiredo acerca das Minas Gerais oitocentistas. E ele diz: embora extremamente regulado em todas as suas dimensões, somente no casamento era lícito cumprir a dívida conjugal entre o homem e a mulher. Passava a ser um direito do marido exigir o pagamento da dívida através da da violência e coerção física. Tudo deveria concorrer para um só fim, a procriação. Como se sabe, a igreja defendia um casamento eminentemente austero, em que o prazer e a volúpia deveriam permanecer proscritos. O ato sexual era um dever a ser cumprido com serenidade e pureza na alma, para que os prazeres da carne não contaminassem o espírito, afastando o homem de Deus. A presença do ardor no ato significava incorrer no mortal pecado da luxúria, onde a paixão rompia a domesticação. Resíduos medievais no Brasil imperial, erotismo feminino. A gente viu aqui até agora no Brasil colonial, e agora a gente vai partir para o Brasil imperial. Excluídas de efetiva participação na sociedade, da possibilidade de ocuparem cargos públicos, aqui já estou falando do século XIX, né? De assegurarem dignamente sua própria sobrevivência e até mesmo impedidas do acesso à educação superior, as mulheres no século XIX ficavam trancadas, fechadas dentro de casas ou sobrados, mucambos e senzalas, construídos por pais, maridos e senhores. Aqui eu vou abrir um parênteses. Tem uma peça do Gil Vicente, aquele lá da Idade Média, que a gente leu um trecho do Alto da Barca do Inferno, tem uma peça dele que é uma peça cômica, que é A Farsa de Inês Pereira, em que mostra uma mulher que ela é à frente do seu tempo e ela quer sair de casa, ela quer ter liberdade e ela não aguenta aquela vida de ficar apenas trancada dentro de casa, como a mulher deveria seguir, como a gente vê aqui no século XIX ainda era dessa forma. E aí tem toda uma história que a mãe dela diz que ela tem que ficar assim, que ela tem que seguir essas regras, e ela não consegue. E aí é uma peça cômica, né? Acontecem muitas coisas. Fica a dica para a leitura de vocês, Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. É muito fácil de encontrar na internet. Voltando para a citação. Além disso, estavam enredadas e constritas pelos enredos da arte-ficção masculina. Aí a gente está falando de romantismo, a gente está falando de realismo, a gente está falando de mulheres que eram apenas objeto de uma admiração masculina. Aí tem a ideia da mulher anjo ou da mulher demônio, que havia na literatura da primeira metade do século XIX, que era justamente essa representação romântica dessa dubiedade entre a Ave e Eva, que a gente já viu lá da Cantiga de Santa Maria, que a gente leu. E até quando a gente fala do realismo, quando a gente vê, por exemplo, Dom Casmurro, de Machado de Assis, o Bento Santiago, colocando toda uma perspectiva masculina em torno de Capitu, do que ela teria feito, do que ela não teria feito, e também um narrador extremamente persuasivo, um excelente advogado. Então, todos esses enredos da arte ficção masculina que a autora está falando aqui, no século XIX, se tratam dessas obras
literárias que abordavam a mulher nessa perspectiva estritamente masculina, né? Tendo aí como exceção apenas Maria Firmina dos Reis, com as suas publicações, a exemplo de Úrsula, que é o seu romance mais conhecido. Foi o primeiro romance publicado por uma mulher negra no Brasil. Continuando a citação. Tanto na vida quanto na arte, a mulher, no século retrasado, aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era a autora. Justamente isso, ela não era autora de sua própria vida, e aquelas que eram consideradas mulher-anjo na literatura eram sempre tolas, eram sempre bobas. É só a gente pegar a protagonista do romance Inocência, de Visconde de Toné, a protagonista do Guarani, do José de Alencar. Claro que vai haver exceções, se a gente pegar, por exemplo, a Aurélia, personagem protagonista do livro Senhora, de José de Alencar, que são obras que já são consideradas à frente de seu tempo, já antecipando aí, residualmente falando, o período literário posterior, que seria o realismo. Voltando aqui para a citação. As representações literárias não são neutras, são encarnações textuais da cultura que as gera. Por isso que literatura, cultura, história e sociedade está tudo tão interligado. Por isso que trabalhar a literatura com o auxílio da história, ou trabalhar a história com o auxílio da literatura, dependendo da perspectiva que se adote, é tão importante para a gente ampliar o nosso entendimento de uma época, de uma sociedade, de uma humanidade, de nós mesmos, inclusive. Excluídas do processo de criação cultural, as mulheres estavam sujeitas à autoridade/autoria masculina. A mulher serviu também de espelho mágico entre o artista e o desconhecido, tornando-se musa inspiradora e criatura. Para poder tornar-se criadora, a mulher teria de matar o anjo do lar, a doce criatura que segura o espelho de aumento e teria de enfrentar a sombra, o outro lado do anjo, o monstro da rebeldia, da desobediência. E foi isso que Juca Machado fez, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela tentou matar esse anjo do lar, entre aspas. Ela tentou tornar-se criadora, ativa, aquela que ama, não apenas aquela que é amada e que é representada com características que os homens achavam que uma mulher deveria ter. Ou, se ela não tivesse, eram consideradas putas, né? E até hoje existe essa diferenciação que os homens fazem entre as mulheres, totalmente injusta. A mulher teve... Não, já li essa parte aqui. O processo de matar um anjo ou um monstro, metaforicamente, refere-se à percepção das prescrições culturais e das imagens literárias que, de tão ubíquas, acabam também aparecendo no texto das escritoras. No século XIX, para as mulheres que pensaram ser algo mais do que bonecas ou personagens literárias, os textos dos escritores colocaram problemas tanto literários como filosóficos, metafísicos e psicológicos. Como a cultura e os textos subordinam e aprisionam as mulheres, antes de tentarem a pena cuidadosamente mantida fora de seu alcance, precisaram escapar dos textos masculinos que as definiam como ninharia, nulidade ou vacuidade, como sonho e devaneio, e tiveram de adquirir alguma autonomia para propor alternativas à autoridade que as aprisionava. Mesmo assim, nesse período, as mulheres escreveram, e escreveram bastante, sempre lutando contra a sociedade. E no século seguinte, Juca Machado seria um exemplo disso. E aí a gente chega, então, no Brasil republicano, pegando ali finalzinho do século XIX, mas a gente vai focar mais no século XX, por conta de Juca Machado. E aí, falando sobre a metade do século XX. A moral sexual dominante nos anos 50 exigia das mulheres solteiras a virtude, muitas vezes confundida com ignorância sexual, e sempre relacionada à contenção sexual e à virgindade. Em contrapartida, relações sexuais dos homens com várias mulheres não só eram permitidas, como frequentemente incentivadas. Aqui a gente está falando dos anos 50, do século XX. A Juca Machado começou a publicar antes da década de 20. Então, imagine como é que era isso ainda 30 anos antes, né? A virgindade era vista como um selo de garantia de honra e pureza feminina. O valor atribuído a essas qualidades favorecia o controle social sobre a sexualidade das mulheres, privilegiando, assim, uma situação de hegemonia do poder masculino nas relações estabelecidas entre homens e mulheres. Então, percebam que sempre esse modo de pensar controlador, esse modo de pensar que reprime
o desejo sexual feminino, esse modo de pensar que advém de todo o imaginário cristão medieval a esse respeito, é uma forma de controle. Assim como sempre foi uma forma de controle da igreja, também era uma forma de controle masculino, também é uma forma de manutenção do patriarcado. Continuando. O ambiente era de silêncio sobre o interesse e o direito das mulheres ao prazer sexual. Parece que a gente está falando da Idade Média, mas a gente está falando do século XX. Tantas preocupações, regras e advertências não impediram que muitas moças, com maior ou menor ousadia, fugissem aos padrões estabelecidos. Sempre teve aquelas que tiveram coragem, não vou dizer coragem apenas, mas que de alguma forma lutaram contra aquilo, sofreram as consequências, inclusive, assim como Juca Machado. A vontade e a coragem de transgredir iam de fumar, ler coisas proibidas, explorar a sensualidade das roupas e penteados, investir no futuro profissional, discordar dos pais, a contestar secreta ou abertamente a moral sexual, chegando a abrir mão da virgindade e, por vezes, do casamento, para viver prazeres eróticos muito além dos limites definidos. Seus questionamentos e contestações colocaram em perigo as normas de comportamento, ou seja, colocaram em perigo o patriarcado, e contribuíram para a ampliação dos limites estabelecidos para o feminino. Então, se hoje a gente já avançou bastante, é graças a essas mulheres, é graças a mulheres como Gilca Machado, que conseguiram transgredir, que conseguiram subverter, e uma foi transgredindo após a outra, até a gente chegar onde estamos, que não é o ponto final, não é ainda o ideal, que a gente ainda tem que lutar, a gente ainda tem que transgredir, e agora já passou da hora também dos homens entrarem nessa luta também, né, pela gente, né. E aí, chegamos, enfim, depois de toda essa contextualização, chegamos, enfim, à parte cruamente literária e o objetivo principal dos meus estudos, que são os resíduos medievais, especificamente desse modo de pensar cristão medieval sobre a mulher, sobre o erotismo feminino, que aí envolve a noção de pecado, envolve a noção de culpa, a noção de salvação, etc. A noção de repressão também. E aí, como eu falei inicialmente, a gente vai focar nos 2 livros que eu indiquei para vocês, que são os livros Mulher Nua e Meu Glorioso Pecado. Antes dessas 2 obras, a Gilca Machado já tinha publicado alguns textos em revistas, ainda quando era bem jovem, e já tinha publicado também seus 2 primeiros livros, que foram Cristais Partidos e Estados de Alma. Esses 2 já apresentavam elementos eróticos, mas eles ainda estavam muito eivados de uma repressão, que a gente também vai ver nesses outros, mas a repressão era muito forte. Nesses 2 livros, o seu terceiro e o seu 4º livro, a gente pode dizer que foram aqueles em que ela mais se entregou, apesar de muitos conflitos, apesar de muita dualidade, de muita ambiguidade, foram os momentos em que ela mais se dedicou a falar sobre o erotismo feminino. E falar sobre o erotismo feminino era uma forma de lutar pela liberdade feminina. Liberdade de sentir prazer, liberdade de votar, liberdade de falar. Uma coisa não era só uma coisa. Sempre representa muito mais coisas. Então, todos os poemas ou trechos de poemas que a gente vai ler a partir de agora foram retirados desses 2 livros, Mulher Nua e Meu Glorioso Pecado. Na tese, eu abordo toda a obra dela, a obra completa, realmente. Cristais Partidos, Estados de Alma, Mulher Nua, Meu Glorioso Pecado, Sublimação, Velha Poesia, trabalho com todos. Mas aqui a gente teve que fazer um recorte, e aí eu trouxe esses 2. Mas antes, queria ler para vocês essa citação da Angélica Soares, que fala dessa relação entre a transgressão literária, a transgressão erótica e a transgressão social, quando ela diz assim: no exercício erótico de sobreposição da transgressão à proibição, a mulher vem investindo fortemente na busca de constituição de sua identidade. Assim, a ruptura com o modelo dominante, que é o modelo da superioridade do masculino, ao se dar no espaço da experiência erótica, no direito ao prazer, e não na obrigação de procriar, dá-se também no espaço social, na ação da mulher enquanto construtora de sociedade. Então, está tudo muito relacionado. E aqui nós vamos começar a análise dos poemas da Gilca Machado. Nesse primeiro poema, a gente vê... Ele é do iniciozinho dos livros.
ela ainda, a gente percebe desde o título, ela é muito cautelosa, a gente percebe ainda uma repressão. Vamos ler. Em cautelosos passos, os passantes passam por nós, a rir e a maliciar, certamente pensando, são amantes, enganos naturais do humano olhar. Vejo duas estrelas fulgurantes, muito unidas e iguais a tremular. Que elas se amem também, nestes instantes penso, tão juntas no deserto do ar. Como se ilude a vista dos passantes entre aquelas estrelas fulgurantes, que distância infinita milenar. Atenção para o último terceiro. E nós, embora como dois amantes, sozinhos, na ilusão destes instantes, nunca nos poderemos encontrar. A gente percebe na obra da Gica Machado, principalmente nos livros iniciais, essa ideia de não realização, de não poder concretizar, de ser impossível concretizar. E aí depois a gente vai percebendo que ela se permitindo falar mais abertamente desse desejo, depois se permitindo uma entrega no texto literário, né, sobre esse desejo, e depois a culpa decorrente disso. Vejam aqui esses trechos. O poema Noite de Junho é um poema muito gigantesco, então trouxe alguns trechinhos só para a gente analisar esse desejo já sendo realçado aos poucos. Penso-te, e logo me arrepio. Ai, quem me dera ser o frio que com certeza estás sentindo. Um trecho que para a gente é tão simples hoje em dia, na época, ela querer ser o frio de um homem, ela querer estar na pele de um homem, isso era muito forte para aquele tempo. Ai, quem me dera ser o intenso frio desta hora em que te penso, tomar-te as mãos, o busto, a boca, e te envolver de lado a lado, e te deixar branco, espasmado, por meu querer talvez de louca. Como eu, em outro trecho, como eu quisera ser etérea para em meu gelo te queimar. Então aqui a gente já vê esse desejo mais presente, né? Mais claro. Mas há outros poemas em que esse desejo vai ser bem mais explícito. Vejam só esse outro poema. Teus lindos cravos, como vieram cheios do aroma que trescalas sem saber. Meus velhos desenganos embriagueios, a espiritualidade do teu ser. Teus lindos cravos, que mortais receios, neles te possuindo te perder. Ponho-os entre os cabelos, sobre os seios, por todo o corpo, em mórbido prazer. Ó tu que tens, como jardins fechados, um perfume de pétalos magoados que jamais meu olfato esquecerá. As tuas flores têm-te comigo. Sonho-te, sonho todo um reino contigo, sonhando minha rainha em Sabá. Aqui também mais uma representação do desejo feminino. Afoita, a alma do inverno desafio, para ainda te querer e te pensar, por gozá-lo e gozar-te, que arrepio, que semelhança em ambos singular. Percebam que até a seleção lexical dos poemas, ao longo das obras, ao longo desses livros, vão se acentuando mais no sentido do prazer. Página esquecida. Sinto que vive, por esta hora, mente, qualquer coisa animal na minha tez. Tem inflexões de gata e de serpente. Este vestido, em qualquer parte, faz-me sentir-te, faz-me gozar-te, roçando-se a garganta de mansinho. Traço estas letras serpentinamente, as suas curvas te descreverão as indolências que meu corpo sente. Nos poemas anteriores, a gente viu que ela usa os sentidos, principalmente o tato, que era um dos sentidos menos representados na literatura, para demonstrar esse desejo sexual, esse desejo erótico. E aqui ela já usa elementos da natureza, metáforas como a da gata e a da serpente, para representar também esse desejo latente, esse desejo que está ali e a qualquer momento ele vai ser concretizado, ou ele quer ser concretizado a qualquer momento. Meu amor, como sofra a volúpia da terra, atravessada pelas raízes. És minha árvore linda, aos céus abrindo as asas de esperança,
a gloriosa ascensão da mocidade. Ninguém compreenderá a delícia secreta das nossas núpcias profundas. Quanto mais avultares, mais subires, mais mergulharás em mim. Aguardei-te longos anos, com a mesma avidez da gleba pela semente. Tive-te em minhas entranhas, transfigurei-te. És folha, és flor, és fruto, és agasalho, és sombra. Mas vem do meu querer inviso e obscuro, quanto prodigalizas ao desejo dos que te gozam pela rama. A árvore é bela quando a terra é boa. A árvore é tão da terra quanto o sonho é da carne que o gera. Meu lindo pássaro de voos cativos, sobe mais, sobe sempre. És muito meu. São meus os braços enleantes dos teus abraços interiores. É da minha alma dilacerada que o polvo de tuas artérias suga a seiva do orgulho, a energia do surto. Percebam aqui novamente os elementos da natureza sendo diretamente relacionados com esse desejo latente pelo prazer. Afinal, somos natureza também, né? E ela usa muito a natureza também como metáfora. Tem um poema, acho que eu acabei não colocando esse poema aqui, em que ela representa metaforicamente, usando os elementos da natureza, usando o vento numa noite de luar, num descampado, ela representa a masturbação feminina, mostrando que ela é completamente, a mulher pode ser completamente o sujeito do prazer, sem precisar do elemento masculino que a tenta dominar para nada. Né? Outro poema. Minha voz leva lampejos de lâminas aos seus silêncios. Sou a suprema tentadora. Olha que em alguns momentos ela assume essa perspectiva masculina. Em alguns momentos ela trata o homem como tentador. Ela inverte os papéis. Se coloca como antes os homens se colocavam nas representações artísticas. Mas há momentos em que, sim, confusamente, ela assume essa perspectiva patriarcal. Sou a suprema tentadora. Em minha forma inatingível, materializo o pensamento. Passarei por tua vida como a ideia por um cérebro, dando-me toda sem que me possuas. Por que não vens, meu estatuário da volúpia? Há em mim linhas imprecisas de desejo que teu carinho deveria modelar. Tuas mãos milagrosas emprestariam expressões inéditas ao meu corpo maleável. Por que não vens? Percebam que aqui ela já está, a poesia dela já está muito mais explícita do que os poemas iniciais que a gente leu, né? Quem és tu que me vens trajando a fantasia do meu sonho, sonhado em 20 anos de dor? Quem és tu cujo olhar de chama desafia todo o meu raciocínio e todo o meu pudor? De tal modo, teu corpo ao meu corpo se alia, que chegamos agora a um só todo compor. E em vão te olho do rosto a máscara sombria, na ânsia de te sentir a verdade interior. Quem és tu? Nada sei, nesta paixão de um dia. As eterizações do ambiente embriagador perco-me a te buscar uma doce agonia. Quem me dera, nesta hora, a ti mesmo transpor e ver, de ti no fundo, e se alguém que me espia, dentro do carnaval desta noite de amor. Percebam que o desejo latente dela vai ficando cada vez mais latente, até chegar ao ponto em que o eu lírico dos seus livros se entrega. Se entrega a esse amor sexual, se entrega a esse erotismo, se entrega a esse prazer, esse desejo sexual. Algo que era considerado completamente proibido. Então foi um escândalo na época quando Gilca Machado publicou esses poemas. É meia-noite, a hora do nosso amor. É meia-noite, e que volúpia, e que ânsia. Eu te espero, vê como sou louca. Penso ouvir tua voz preguiçosa à distância. Tua lembrança vem beijar-me a boca. É meia-noite, e que ânsia, e que volúpia que se não acalma. Tenho tua alma e aspiro tua boca ante o impossível de morder tua alma. Muito lindo, né? Ânsia múltipla, ânsia amorosa, ânsia sexual, ânsia do desejo, é o que a gente vai ver.
Beija-me, amor. Beija-me sempre e mais e muito mais. Em minha boca esperam outras bocas os beijos deliciosos que me dás. Beija-me ainda, ainda mais. Em mim sempre acharás a tua vinda ternuras virginais. Beija-me mais. Põe o mais cálido calor nos beijos que me deres, pois viva em mim a alma de todas as mulheres que morreram sem amor. Perceba como nos poemas dela há essa consciência de uma ancestralidade feminina que muito sofreu, e de uma ancestralidade feminina que fez ela chegar até onde ela chegou, e ela também como parte da nossa ancestralidade hoje em dia, nesse percurso dessa luta pelos nossos direitos, pela nossa libertação. Embora dos teus lábios afastada, que importa? Tua boca está vazia. Beijo esses beijos com que fui beijada. Beijo teus beijos numa nova orgia. Ainda conservo a carne deliciada pela tua carícia que mordia, me enflorava a pele, pois em cada beijo dos teus uma saudade abria. Teus beijos absorvi-os, esgotei-os, guardo-os nas mãos, nos lábios e nos seios, numa volúpia morredora e louca. Em teus momentos de lubricidade, beijarás outros lábios, com saudade dos beijos que roubei de tua boca. Aqui a gente tem a entrega também. Gozos arrependidos de gozar, torturas abençoando o mal que as endolora. Existe um bem e um mal na expressão desta voz sentimental. Um mal para o prazer, um bem para o pesar. Um mal que delicia, um bem que faz chorar. Percebam aqui essa dualidade, que já é um elemento inicial de um conflito que a gente vai perceber nos poemas de Ilha Machado, mais nos poemas à frente, no conflito entre o prazer e o que ela acha que deve fazer para agradar a Deus, para agradar a sociedade, entre o pecado e a culpa, enfim, é que a gente já começa a perceber esses elementos dúbios, um mal que é prazer, um bem que faz sofrer, né, o pesar, um mal que delicia e um bem que faz chorar. Então, o mal faz o bem e o bem faz o mal. Então, o que é bem e o que é mal? Aqui a gente vê um elemento residual bastante barroco também, né, no estilo do poeta Gregório de Matos. Creio que Deus alongue as luzidias mãos para a terra, em gestos de perdão, a esta voz de invisíveis melodias. Sou toda crença, toda religião. Um anjo asas espalma na minha mão, sinto as bênçãos de Deus sobre o meu coração. Olha aí já o elemento religioso também aparecendo. Tristeza. O poema anterior era a alegria da tristeza, e agora o poema é só tristeza. O prazer nos embriaga, a dor nos alucina. Só tu és a verdade e és a razão, tristeza. Flor emotiva, rosa esplêndida e ferina, noite da alma, fulgindo em astros mil acesa. Não te amedronta o mal, o bem te não fascina. És o riso truncado e a lágrima represa. Posta entre o gozo e a dor, satânica e divina, moves eternamente um pêndulo, a incerteza. Etérea sedução das longas horas mortas, horas de treva e luz, mistério do sol posto, mal que não sabes doer e bem que não confortas. Trago dentro de mim, desde que me acompanhas, um veneno de mel, um mortífero gosto, um desgosto em que gusto alegrias estranhas. Vejam aqui esse conflito de que eu falei antes, esse caos interno, quando ela fala do prazer que embriaga, da dor que alucina, da presença da tristeza, do mal, do bem, do riso, da lágrima, de estar entre o gozo e a dor, entre o satânico e o divino. Aqui está muito presente nesse poema. É um dos poemas em que a gente vê mais claramente esses resíduos de um imaginário cristão medieval sobre o desejo erótico feminino. Reflexões. Na soturna mudez dos meus infaustos dias, dentro em mim, sei que alguém os possa divisar.
Há um anjo que abençoa as minhas agonias e um demônio que ri do meu grande pesar. Um me ordena a tortura e fala em fugidias delícias e ergue aos céus o austero e frio olhar. O outro tem seduções, risos, frases macias e assula-me a um prazer bem fácil de alcançar. Dois poderes rivais se defrontam em mim. Como atender, porém, a esse duplo comando? Um dos dois, qual dos dois deve triunfar por fim? Minha vontade hesita. É um pêndulo igual e eu morro lentamente, oscilando, oscilando, entre as dores do bem e as delícias do mal. O conflito aqui também está muito presente. Existe ainda existe uma vontade, uma tentativa de libertação sexual, que representa todo o restante dos aspectos da libertação feminina, mas existe ainda uma coisa que prende. Uma coisa que prende, que aqui está muito claramente relacionado à questão religiosa. O anjo, o demônio, o céu, o inferno, a tentação, as dores do bem, as delícias do mal. Enfim, é uma hibridação muito forte aqui entre os elementos desse aspecto medieval e os elementos de uma modernidade que surgia, mas que as mulheres não tinham acesso a isso, mas que lutavam, e, enfim, Juca Machado foi uma dessas que mais lutou por nós. Esse daqui é um poema que perfeitamente, explicitamente, demonstra a ideia do pecado presente na poesia de Juca Machado. Lembrando que aqui, gente, eu não trouxe todos os poemas da Gilca, todos os que abordam isso, são apenas alguns exemplares, né? Na tese, eu faço uma abordagem da hibridação literária e da hibridação cultural da poesia da Juca Machado. Primeiro eu abordo toda a hibridação literária, e aí eu mostro em toda a obra dela elementos do trovadorismo, do renascimento, do barroco, do arcadismo, do romantismo, do realismo, e até do modernismo, que ainda estava iniciando. E aí depois eu vou falar da hibridação cultural, e aí eu vou pegar essa parte desse elemento cultural, que é essa noção de pecado, que vem de uma questão histórica muito forte. E é por isso eu busco lá na Idade Média, de onde é que veio tudo isso, como é que era tudo isso. E aí na poesia da Juca Machado a gente vê tudo isso tão latente. Aqui são só alguns exemplos. Depois eu posso, a tese ainda não está lá no repositório da UFC, mas quando tiver eu posso compartilhar para quem quiser se aprofundar de fato em cada uma dessas análises. E Gilca diz: eu sinto que nasci para o pecado. Se é pecado na terra amar o amor. Anseios me atravessam lado a lado numa ternura que não posso expor. Filha de um louco amor desventurado, trago nas veias lírico fervor. E se meus dias a abstinência hei dado, amei como ninguém pode supor. Fiz do silêncio meu constante brado, e ao que quero, costumo sempre opor o que devo, no rumo que hei traçado. Será maior meu gozo ou minha dor, ante a alegria de não ter pecado e a mágoa da renúncia deste amor? Para mim, esse é o poema mais representativo de tudo que eu estudei e quero mostrar na poesia da Juca Machado. Ela fala muito claramente desse pecado, que nasceu para esse pecado, mas o pecado é só amar o amor. É apenas isso. Mas esses anseios, esses desejos, a atravessam o tempo todo, tomam de conta dela pelas veias, num fervor muito grande, mas ela não pode expor. Tem essa proibição, tem essa repressão. E ela sempre gritou em silêncio. Fiz do silêncio o meu constante brado. O silêncio vai aparecer muito fortemente na poesia da Juca Machado em vários momentos, na tentativa de quebra desse silenciamento feminino. E ao que quero, costuma sempre opor o que devo. Aqui, muito claramente, a gente pode fazer uma análise comparativa com o texto bíblico lá do apóstolo Paulo, de São Paulo, lá na carta de Romanos, que fala que o bem que quero, a carta aos Romanos, que fala que o bem que ele quer não é o que ele faz, e o mal que ele não quer é o que ele faz. A gente encontra isso também presente em alguns poemas da Gilca. E aí, no final, ela conclui sem concluir, porque é um questionamento. O que vai ser maior? O meu prazer ou a minha dor?
O que eu devo fazer? Eu devo sentir a alegria de não ter pecado ou a mágoa de ter renunciado a esse desejo? Percebam esse conflito muito forte. Ó, meu santo pecado! Já começa assim, né? O santo pecado. Já começa com essa dualidade. Já começa com esse conflito em relação ao pecado, mas ao mesmo tempo a crença de que não é o pecado. Então não é. É um direito, é algo natural do ser humano. Mas ao mesmo tempo é um pecado. Então, e aí? O que eu faço? Ó, meu santo pecado! Ó, pecadora virtude minha! Ó, minha hesitação! Bem diferente esta existência fora, ermo de ti tão frágil coração. Se ora és sensualidade cantadora, instinto vivo, alegre volição, logo és consciência calma, pensadora, silenciosa tortura da razão. Contudo, eu te bendigo. Ó dúbio sentimento, perceba que a consciência dessa dualidade, que comigo vives, ó dúbio sentimento que comigo vives, minha agonia e meu prazer. Quanto laurel minha existência junta, por ti pecado, que não foste nunca, por ti virtude, que ainda sabe ser. Virtude e pecado, pecado e virtude. Elementos profundamente medievais, mas que foram trazidos para cá pela colonização, e a gente encontra resíduos muito fortes nessa poesia transgressora, dessa tentativa de transgressão da Gilca Machado. Tentativa não, ela conseguiu transgredir, embora dessa forma conflituosa. A que buscas em mim, que vive em meio de nós e nos unindo nos separa, não sei bem aonde vai, de onde me veio. Trago-a no sangue, assim como uma tara. Dou-te a carne que sou, mas teu anseio fora possuí-la, a espiritual, a rara, essa que tem o olhar ao mundo alheio, essa que tão somente astros encara. Por que não sou como as demais mulheres? Sinto que, me possuindo, em mim preferes aquela que é o meu íntimo avantésimo. E, ó, meu amor, que ciúme dessa estranha, dessa rival que os dias me acompanha, para a ruína gloriosa de mim mesma. Essa rival é ela mesma, essa duplicidade, essas duas mulheres que vivem dentro dela, entre aspas, a santa e a pecadora, né? Percebam que é uma ruína gloriosa. E aí isso faz muita relação com o título de uma das obras que nós estamos analisando, né? A gente está analisando Mulher Nua, que é essa mulher despida, em vários aspectos, metaforicamente sobretudo, mas também eroticamente, e meu glorioso pecado. É um pecado que é glorioso. É um pecado, mas é uma glória. A dualidade já está presente desde o título do livro, e esse poema, o final desse poema retoma isso. Para a ruína gloriosa de mim mesmo. Eu vou cair, porque estou pecando, mas é uma queda gloriosa. É um pecado glorioso. É um pecado que me dá muito prazer. E é um pecado mesmo? Amar o amor? Relacionando aqui os poemas que nós lemos, né? Continuando. Dobro os joelhos à lâmpada votiva, que exala um quente e misterioso odor, que te perfuma a imagem pensativa de rei poeta, de Apolo inspirador. Percebam que aqui ela faz uma inversão nos papéis. Em vez de a mulher ser sempre aquela que é admirada, aquela que é adorada, aquela que é representada como perfeita, ou então o extremo oposto, né? Agora não, agora é a que admira, é a que se sente, é o sujeito desejante. Não é mais objeto dessa história, o homem é que passa a ser. Por ti sou a beleza em forma viva de arte, em 1000 poemas a se decompor. Por ti do inferno faço-me cativa, fecundada por sonho redentor. Vejam aí essa dualidade de elementos residualmente cristão-medievais. Trago meu pobre espírito suspenso entre céus e entre pélagos profundos, e aos sóis que assomam dos pecados meus, penso na culpa deste amor. E penso no amor que a Deus soube inspirar os mundos, no grande amor que fez do nada um Deus. Tem um poema do Gregório de Matos, nosso poeta do século XVII, que ele dialoga com Deus, citando o exemplo da passagem bíblica em que está escrito sobre em que Jesus fala da parábola da ovelha perdida.
que o pastor deixaria todo o rebanho, todas as 99 para buscar uma que se perderia, que há mais alegria naquela que volta do que nas 99 que estão e tal. E ele cita esse exemplo bíblico e fala que poeticamente, né, metaforicamente, mas traduzindo aqui, que eu não sei se poema de cor, ele fala que, para que, se Deus não está mentindo, Deus tem que perdoar ele. Porque se há mais alegria no pecador que volta, então se Deus não perdoar ele, ele está mentindo. Ele meio que coloca Deus contra a parede. E sutilmente, a Gilca também está fazendo isso nesse poema. Ela pensa na culpa desse amor, porque afinal é um pecado. Se é um pecado, vem a culpa, e aí a gente vê esse imaginário cristão medieval de novo. Mas se Deus teve um amor tão grande, que sacrificou seu filho, que criou o mundo, que, enfim, então Deus iria perdoar. Tem essa relação entre o amor de Deus e a culpa aqui muito forte, né? A ideia do ser cativa do inferno, alimentar um sonho redentor, tudo isso é muito, muito, muito residualmente cristão medieval. Claro que, obviamente, a gente não está falando aqui de uma permanência dos elementos da Idade Média lá como era na Europa. Não, não é uma permanência. Residualidade não trabalha com essa ideia de permanência porque seria uma ilusão. Houve uma hibridação muito grande, cultural, literária, de todo tipo, de lá para cá. Então, há novas roupagens, há ressignificações, a cristalização, o conceito da cristalização demonstra muito isso. Mas a essência, esse ideário cristão medieval sobre o erotismo feminino, sobre o pecado, a salvação, a culpa, etc., está muito presente nos poemas de Chico Machado, como a gente está vendo alguns exemplos aqui. E o último poema que eu trouxe, Esfolhada, é um poema já lá no final da vida da Gilca Machado, do último livro, aquele livro que eu falei para vocês que ela publica depois de um hiato muito grande, já idosa, muito próximo da sua morte, assim, próximo a alguns anos, né? E já é um livro mais marcado por um certo cansaço, por uma árvore que foi esfolhada, representando o outono da vida, onde ela se encontrava. E eu trouxe esse para concluir. Um trecho, né? Porque o poema é bem grande. Esfolhada, esfolhada, um a um, lá se vão os sonhos do meu ser. Ó minha vaga percepção do nada. Ó meu outono, ó meu fugitivo prazer. Perceba que o prazer, mesmo no final da vida, mesmo no outono da vida, é um prazer fugitivo, é um prazer sofredor. Vivi depressa, estou cansada. Quiser em ti calmar para morrer. Esfolhada, esfolhada. Devo, porém, viver para os outros, viver. E tem alguns poemas desse último livro que ela publica que fala muito dessa ideia de viver para os outros, como se ela tivesse tido a necessidade de se adequar ao sistema, de parar de transgredir para poder ter uma vida tranquila, sem todo mundo criticando, sem todo mundo retrucando tudo que ela falava, tudo que ela publicava, falando dos filhos, enfim. Não perturbe teu sono, o imenso dissabor do meu precoce outono. O outono guarda uma tristeza mansa. Em cada árvore eu vejo uma mulher lá fora. E me supõe uma árvore também, na esfolhada desta hora. E aí, metaforicamente, ela associa todas as mulheres a essas árvores, né, que tem que passam por esse percurso de vida, né, como os homens também passam, mas o objetivo dela aqui é focar na experiência feminina. E ela mostra que é duro lutar pelos nossos direitos, mas não é tão mais fácil assim apenas se sujeitar ao patriarcado, porque com isso vem muitas limitações, muitas prisões, muitos grilhões, como ela fala em outros poemas, muitos julgamentos sociais. Existe uma inquisição, entre muitas aspas, uma inquisição social, inconsciente ou não, muito forte na nossa sociedade. A mulher sempre é acusada. E isso vem de todo o processo histórico que nos trouxe até aqui, e que a Gilca Machado demonstra tão bem, e mesmo tendo escrito no século XX,
ela demonstra uma mentalidade, um modo de pensar, na verdade, que até hoje é muito presente e que nos faz refletir sobre a nossa sociedade, sobre nós mesmos e aquilo que nós fazemos, as decisões diárias que nós tomamos, porque toda decisão, todo ato é político, tem uma relação social muito forte e às vezes as pessoas não têm esse compromisso social, mas até não ter esse compromisso social já é um ato político, né? Até o voto nulo é um ato político enfim, né? Não vou enveredar aqui por outra parte, mas nós temos de exercer esse nosso direito, esse nosso dever político, esse nosso dever social. E aí a poesia da Juca Machado nos ajuda a fazer essa relação, a perceber essa imbricação muito forte entre literatura, cultura, história, sociedade, e nos ajuda a nos enxergarmos nesse contexto, nesse mundo. E aí eu trouxe aqui algumas das referências, trouxe especificamente as que eu trouxe aqui para essa apresentação, mas na tese eu tive que trabalhar muitas outras. E aí coloco os meus contatos ao final, de e-mail, de Instagram. O Instagram é recente, tem pouca coisa lá, é puramente profissional, é aberto, né, se quiserem acompanhar. E é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Dona Thaís, muito obrigado. Um monte de informação que você traz aqui para a gente, para botar a cabeça da gente para pensar. Enfim, é sempre bom ouvir uma poeta que não é tão conhecida do público, para que a gente possa entender que outras formas poéticas, que outras dores poéticas, outras belezas poéticas existem para além daquele repertório convencional que a gente está acostumado a ler, ouvir nas escolas, enfim, nos nossos referenciais mais rotineiros. Eu vou abrir aqui para as questões, para as perguntas, para as pessoas, mas antes eu queria fazer um meia-culpa em nome dos homens, né? Eu sempre fico muito incomodado com as interpretações que foram feitas ao longo do tempo em relação à pobre coitada da Eva. Tudo bem que ela coma maçã, mas quem foi proibido foi Adão, não foi ela. Né? Eu não falo do nada, eu falo com leitura, está no Gênesis 2, 16, 17. Deus dá ao homem o primeiro mandamento, que ele pode comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que comer dela, certamente morrerá. É ao homem, não é à mulher. O resto, ela poderia comer. Ele é que não pode. E isso é reforçado, inclusive, por um apóstolo que não é o cara mais feminista do mundo, né? É Paulo. Paulo coloca isso claramente também no 1 Coríntios e no Romanos. 1 Coríntios 15, 22. Assim como em Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É em Adão, não é em Eva. A culpa é bíblica, está em Adão, não está em Eva. Apesar de eu não gostar da ideia de culpa, eu sempre sou... Meu universo freudiano me impede entender culpa. Eu sou muito mais das questões de responsabilidade do que de culpa. Mas também, só para fingir que eu sou um grande leitor da Bíblia, está em Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. Mas é por um homem, não é por uma mulher. Mas a gente, obviamente, nas estruturas patriarcais, falocêntricas, que se estabeleceram, que foram construídas e se estabeleceram ao longo de toda a história judaico-cristã, ocidental, aí a gente não conseguiu lidar com a culpa e levou a culpa para as mulheres. É triste. É isso mesmo. Mas temos perguntas aqui, dona Gabriele já levantou a mão, eu já falei demais, eu agradeço mais uma vez, no final vou agradecer de novo, porque todos os agradecimentos serão poucos. Gabriele. Bom dia. Bom Vocês dia. estão me ouvindo bem? Tudo certo? Queria parabenizar a apresentação da professora Thais, foi muito perfeita, eu adorei. Eu conheci a teoria da individualidade recentemente, eu trabalho com a construção da bruxaria. Na graduação eu trabalhei durante o medievo, agora eu já estou num recorte, né, idade moderna, assim, entre aspas, mas eu também vou utilizar esse argumento da longa idade média. E entrando nessa discussão de Eva, eu já li em alguns livros, inclusive nas fontes que eu trabalho Malleus Maleficarum, trabalhei algumas bulas papais, trabalhei alguns romances, não é romances clericais, é tratados clericais que eram, que eles definiam a natureza feminina, né? Eu tive acesso a trechos desses tratados no livro do Jean Delumeau também, A História do Medo no Ocidente, no História das Mulheres, da Michelle Perrault, né, organizado por ela e pelo Duby. E uma das coisas que eles mais reforçam é que mesmo que a mulher tenha a obrigação, né, de não comer o fruto era do homem, mas a mulher comeu. Mas a culpa de Eva é que ela tentou Adão. Não é nem necessariamente dela ter comido a maçã, mas dela ter feito o homem comer, né? E aí tem no Gênesis que, por conta dela, ela vai trazer o trabalho ao homem, vai condenar o homem ao trabalho, e todas as mulheres vão sofrer as dores do parto, né? Para meio que, abre aspas, as mulheres aprenderem com o pecado da primeira. E aí também é muito interessante ver como tudo isso ainda permanece, né? Nos dias de hoje, eu até conversei com o professor Tito no nosso primeiro encontro, que eu conseguia perceber agora, né, usando o termo residualidade, no pensamento machista e patriarcal hoje em dia, que nós vemos disseminado na internet, principalmente por meio da comunidade incel. Eu não sei se vocês estão, né, habituados a esse termo. Incel, né, esses grupos são grupos de homens, né, adolescentes, jovens adultos, até aí mais ou menos uns 30 anos, que eles se reúnem em fóruns na internet, também já estão ocupando outros espaços, como Instagram, Facebook, e eles disseminam ideias acerca da mulher que dificilmente eles leram, né, tiveram esse estudo que nós aqui temos, né, que estamos debatendo esses textos, mas eles trazem exatamente as mesmas ideias que esses teólogos medievais traziam acerca da mulher. Que mulher não presta. Tem o Odão de Cluny, que ele diz que a mulher é um saco de excremento. Tipo, se você tem nojo de tocar num saco de excremento, por que você vai tocar numa mulher? E hoje em dia, né, esses incel, eles usam o mesmo termo para se referir às mulheres, né? Então, é chocante, é triste, né? E é digno de estudo e análise ver como tudo isso permanece. Era isso. É isso mesmo, Gabriele. Obrigada pela presença, pelo elogio e pela sua fala. Eu acho que os autores que você utiliza são, com a questão de alguns pontos históricos, são muito parecidos com os que eu utilizo. Depois a gente pode até dialogar mais, pensar em algum trabalho juntos, alguma coisa. E agradeço também a sua fala, né, sobre a sua fala tão atual. E eu acredito, infelizmente, agora, né, nesse mundo das redes sociais e ainda assim uma regulamentação, e ainda quando houver uma regulamentação, como vai fiscalizar essa regulamentação? A dificuldade que eu acho que a gente ainda vai enfrentar muito isso, e por isso a importância da gente fazer tanto essas discussões entre nós, com outros estudantes, quem for atuar em estágios ou já
em sala de aula, efetivamente, a gente tem esse compromisso social, né? Obrigada pela sua fala, Gabriela. Não havendo mais perguntas, a gente encerra. Alguém mais? Então eu queria pedir, professora, por favor, para você voltar no seu slide para eu poder printar as referências, que eu quero dar uma lida também. Tá, peraí, só um minuto. Só um minuto. Tá aparecendo aí? Tá, só um... Vale, seguinte. São 2 páginas, essa aqui é a primeira. Foi, eu printei essa, agora a segunda. Tá aqui. Perfeito. Prontinho, muito obrigada. Por nada. Muito bem. Então, hoje nós recebemos aqui no Geran a professora Thaís Loyola, insider da teoria da residualidade, e por falar em insider, queremos patrocínio aqui, né? Vamos pedir tudo agora, vou monetizar o canal. Nosso editor depois coloca aí as questões de aperta o sininho, não sei o que tem mais lá, que eu não entendo dessas coisas. Enfim, muito obrigado, Thaís, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui com a gente. Os encontros de residualidade seguem sendo quinzenais, sendo uma quinzena presencial, uma quinzena virtual, mas sempre colocado, disponibilizado no YouTube, para que todo mundo tenha acesso aos debates que têm sido muito frutíferos nos nossos encontros. Mais uma vez, obrigado, e eu entrego para a Thaís as considerações finais. Pronto, estava aqui respondendo o pessoal no chat, mas aproveito para agradecer todo mundo aqui pela presença, pela atenção, pelo diálogo, e como já falei inicialmente, espero estar presente pessoalmente com vocês em outro momento, e agradeço novamente o Tito pelo convite. O Tito sabe que, às vezes, eu estou ali muito imersa nos trabalhos da docência, da coordenação. Estou com a casa em reforma, estou morando na casa temporária. Então, às vezes, eu acabo não dando conta de responder rapidamente. Mas ele não desiste de mim, ele está sempre me convidando. E eu fico muito feliz com isso, com a participação. Eu acho que a gente tem de estreitar mais esses laços da história com a literatura, da UVA com o IFCE, e com outras universidades, com outras cidades. Eu acho que quando a gente trabalha em parceria, a gente consegue chegar muito mais longe, a gente consegue alcançar muito mais coisas. E é isso, estou à disposição e muito obrigada. Então, pessoal, bom dia para todo mundo, obrigado mais uma vez, e até o próximo encontro do Geran.